Olá pessoal, estamos de volta então depois desse cafezinho, dessa paradinha, tá certo? Falamos aí sobre duas escolas aí do pensamento contábil e vamos continuar. Então antes do café nós paramos aqui no personalismo, tá? E agora então nós vamos falar aí do controlismo, tá? O controlismo pelo próprio nome a gente já entende, né? Já percebe que ele está relacionado à questão de controle, né? A questão de você controlar melhor o seu patrimônio, enfim. Então nós vamos ver aí os conceitos aí do controlismo, tá? Então ele diz assim, ó, a escola veneziana de Fábio Besta, então, ou seja, vem lá de Veneza, do norte da Itália, né? Ó, que seguiu os estudos de Villa, né? Francisco Villa, promoveu a grande reação às ideias personalistas de Cerbone. Então veja que o controlismo ele se opõe ao personalismo. Lembrando que o personalismo está relacionado a você ter contas e essas contas ser relacionadas às pessoas, tá? O controlismo, ele já vai contra essas ideias. Então nós vamos ver aqui, ó. Então o mestre aí, o Fábio Besta, antes de enunciar o controlismo, já se valia de grande influência com o neocontismo, ou seja, você pega a escola do contismo e você evolui, ou seja, é algo pós a escola do contismo, como a gente viu lá atrás. Ó, que como corrente, né, que retornava ao contismo, dando-lhe vestes novas, de caráter científico e não mais empírico. Então vejam que nós falamos lá naquela aula, quando nós explicamos o contismo, ela era assim, os próprios slides aqui dizem que, se você lembrar, né? Ele diz que, digamos, essa linha de raciocínio, ela era muito empírica, tá? Ela não tinha uma base, digamos, científica. E aqui, já considerando já depois uma nova escola, um avanço, então veja que ele fala aqui, ó. Como corrente que retornava o contismo, dando-lhe vestes novas. Então ele diz aqui, ó, de caráter científico e não mais o empírico. E como a primeira reação ao personalismo, ou seja, ele se opunha aí ao personalismo, se preocupava mais em saber o que significava a conta e qual sua verdadeira expressão em meio dos estudos contábeis do que como forma de apresentação da mesma conta. Ou seja, preocupava-se com o conteúdo da conta, tá? Reagindo contra os postulados de Cerbone, né? Então vejam que quando ele fala aqui esse item, pessoal, ele está dizendo o seguinte, que eu estou mais preocupado com o que a conta representa, com o seu efeito patrimonial, com os seus valores, do que com a sua, digamos, representação ou com a sua personalização. Porque mais importante do que a pessoa que administra, da pessoa que está relacionada com aqueles itens, do ponto de vista da empresa, mais importante é você saber quais são essas contas, quais são os seus direitos e obrigações e como efetivamente esses itens eles refletem aí na contabilidade de certa forma, tá? Bom, então ele fala aqui, ó. Então, à medida que ganhava terreno, então o Fábio Besta abandonava a tradicional escola do contismo. Estabelece seus próprios princípios, os da escola controlista. Então veja, o controlismo ele é usado aqui o termo neocontismo, né? Ou seja, é um avanço da escola contista. Então, continuando com o estudo das contas, um caráter mais científico, mas um pouco mais, digamos, moderno, mais avançado. Então ele fala aqui, ó, que o Fábio Besta, então, pôde propagar suas ideias nos debates, então, no Congresso de 1879, lá no século XIX, em Roma, onde se encontravam outros, entre outros, Giuseppe Cerboni e Giovanni Rossi. Pessoal, isso aqui, ele tem isso aqui no material aqui, porque é o seguinte, de onde surgem então essas escolas, esses pensamentos? Isso vale a pena vocês saberem. Isso surge justamente de trabalhos, de pesquisas, de estudos que são publicados em congressos, em revistas científicas, tá? Por quê? Porque esses estudos, pessoal, como eles têm base científica, eles passam a ter valor. E a comunidade científica passa normalmente a adotar esses itens desde que eles tenham valor, tá? E aí quando a gente fala valor, não é valor financeiro, é valor científico, tá? Valor acadêmico, de você poder utilizar aquilo como técnica e aquilo agregar então para os usuários, no nosso caso, os usuários da contabilidade. Vocês podem reparar, pessoal, que agora nessa época aí de coronavírus, de pandemia, não sei se vocês já viram algumas vezes aí na televisão, fala assim, puxa, tem o estudo A, o estudo B, o estudo C que foi publicado na revista científica tal. Percebam que são revistas científicas renomadas, são revistas científicas importantes e são estudos com base científica que podem mudar, inclusive, a forma de tratamento, medicamento, todos esses
itens aí. Então isso é muito importante, gente, para o nosso, digamos, dia a dia, né? Para o dia a dia acadêmico, científico. Por isso que ele sempre cita. Então participou do congresso, tinha lá fulano, beltrano, que são pessoas de peso, tal, né? Porque essas pessoas podem influenciar essas teorias. Bom, então só vale a explicação aqui. Fala, então 1880, quando da abertura do ano acadêmico, o seu memorável discurso apresentou a ciência contábil como aquela que trazia como objeto de estudo. Então veja que aqui, ó, ele já muda, né? Então ele avança e fala assim, ó, como objeto de estudo, ó, controle econômico das haciendas. Então, controlismo vem do controle econômico, digamos, da riqueza que essas empresas têm, né? Da hacienda, da empresa. Vejam que aí então nós temos não mais a preocupação somente com a conta, mas a preocupação com a riqueza das contas, ou melhor, das empresas. Ó, dividindo essas três funções dessa saber. Então você tem controle antecedente, controle concomitante e controle subsequente. Então ele fez essa divisão aí. Bom, aí ele fala assim, ó, um dos grandes pontos de divergência entre as escolas de Besta e Cerbone, então, era quanto à delimitação do patrimônio haciendal. Né? Como já dito, para Cerbone o patrimônio não era apenas os bens, somando-se a estes os direitos e as obrigações. Então vejam que aqui, para o Cerbone, o patrimônio é aquilo que nós entendemos hoje, os bens, direitos e obrigações. Então ele vai digamos, traçando alguma coisa, já definindo alguma coisa que nós utilizamos até os dias de hoje. Bom, ele fala aqui, ó, e para a besta, o patrimônio é o agregado dos valores atribuíveis aos bens. Ele fala aqui, ó, negando o conjunto de direitos e obrigações como conceito, tá? Conforme podemos atestar. Então ele vai falar os itens aqui para que ele possa então, digamos, entender ou pelo menos subsidiar as suas ideias, tá? Mas vejam que nós temos dois pontos. Uma que diz que o patrimônio é composto por bens, direitos e obrigações, e outra que não necessariamente pelos bens, direitos e obrigações, mas pelos valores que esses itens têm, tá? Então isso faz um pouquinho aí de diferença nessa análise, tá? Ou nesse entendimento da teoria. Então, como ele diz aí, ó. Então vamos lá, ó. Então, muito bem. Então aqui nós temos, né, o procedimento que ele fala aqui, ó. Então ele fala aqui, então, como conceito, conforme podemos atestar. Então veja que ele tem aqui, ó, esses dois itens. Então, ó, o direito de possuir uma coisa ou de havê-lo, isto por si só não vale. O legítimo proprietário conserva todos os direitos sobre as coisas, ainda quando essas lhe são roubadas. Mas se não há nenhuma possibilidade de recuperá-las, aquela coisa não pode valer. Então ele diz aqui o seguinte, que a questão da propriedade, quando você detém todas as coisas, elas são suas. Porque em tese ela vai te gerar valor. Mas se de alguma maneira aquilo for roubada, como é o exemplo que ele cita, então se é roubada, então aquilo pode não valer nada para você. E de fato é isso mesmo, porque nós temos o conceito de perdas. Tá? Em outras palavras, você pode ter um ativo, ele vai gerar benefício para você, você pode ser aí o proprietário sobre a forma, ou sobre a essência, ou sobre os dois, né? Mas isso pode se perder por algum motivo. E essa perda, então, vai fazer com que aquele item não tenha mais valor para você. E depois, aqui embaixo, então, ele fala assim, ó. Quem tem direito de exigir uma soma, conserva aquele direito integral, ainda que o devedor seja insolvente. Mas, se não há nenhuma possibilidade do credor recuperar em todo ou em parte o que lhe é devido, aquele direito em nada aumenta a sua riqueza. Muito bem, então como aqui ele fala de riqueza, ele está falando aqui um exemplo que a gente usa muito no dia de hoje, que é as contas a receber. Né? Então se você tem o direito de receber de alguém, você tem um contas a receber, e por acaso você toma aí um calote, a pessoa não paga, então em tese aquele contas a receber serve para quê? Você percebe? Então não é necessariamente o valor que a gente tem. Você continua com o direito de receber, tá? Só que esse direito de receber ele nada vale para você. Tá? Então, por exemplo, nos dias de hoje, como é que nós resolvemos isso? Você tem lá um determinado credor. E esse credor, desculpa, uma pessoa que deve para você, né? Você fez uma venda e a pessoa está devendo, precisa pagar, está no seu contas a receber, sua conta clientes. Aí a pessoa não paga. Então veja que você tomou o calote, o seu direito de receber ainda continua. Mas pergunto, em termos de patrimônio, o que isso vale? Não vale nada, porque você não vai receber. Então hoje, como é que as normas brasileiras de contabilidade, ou IFRS, tratam isso? Por isso que nós temos que reconhecer uma perda quando ela é provável. Porque nesse caso você tem um contas a receber, o direito continua,
Então, juridicamente, você continua tendo aquele direito de receber, mas contabilmente, em termos de patrimônio, esse direito nada vale. Por isso que nós, então, reconhecemos aí uma perda estimada para créditos em liquidação duvidosa. Certo? Por quê? Porque você diminui contabilmente esse valor, então, em tese, você não reconheceria mais esse ativo, né? Você daria baixa nele, mas o direito continua lá. Tá certo? Então, é como se você desse baixa, mas essa conta ela está contrapondo a outra. E isso pode ver que vem dessas ideias, desses conceitos aqui, tá? Bom, então, as ideias de besta, apesar de seus seguidores, dentre elas, então tem aqui ó, vários autores, tá? Vários estudiosos, Vittorio Alfieri, Pietro Rigobon, Francesco de Gobes, Vincenzo Vianello, ó, Pietro Dalvisi e mais importante de todos, o Carlo Gidiglia, né? Gidiglia. Não encontraram grandes repercussões na Itália. Então vejam que aqui nós estamos falando de escola italiana, nós estamos falando de escola europeia. Esses estudos é aquilo que próprio Jesus Cristo já falava, né? Ele falou na palavra dizendo que aqueles que são seus, né, os da sua família, os da sua terra, não dão valor para você. E é basicamente o que aconteceu aqui. Né? Então vejam que, embora o berço, né, os estudos iniciaram e são digamos, foram mais importantes na Itália naquela época, vejam que no controlismo não encontraram grandes repercussões. Tá? Então, o maior mérito foi a reação provocada contra o personalismo. Então, a maior reação desse item não foi necessariamente o método em si, mas foi a contraposição que ele tinha ao personalismo aqui. Né? Então, procurando dar o máximo à riqueza patrimonial como algo concreto, real, objeto de indagações próprias, ainda que por finalidade o entendesse como controle. Ou seja, para o controlismo é mais importante, então, o controle que você tem dessas contas, porque eles efetivamente eles vão te dar a riqueza, vão te dar como isso reflete no seu patrimônio, eles vão te dar como isso, de certa forma, está relacionado aí com a sua riqueza, com a riqueza aziendal, mais do que efetivamente você, a pessoa que está relacionada com essa riqueza, como era no personalismo. Tá? Bom, então, a localização da contabilidade no campo material e do valor enfatiza a necessidade de abandonar-se o raciocínio jurídico dos personalistas para situar-se em uma realidade materialista de maior significação. Então, o controlismo ele passa a deixar de se preocupar com a relação jurídica, no sentido de que o mais importante é você controlar o seu patrimônio, controlar aquilo que está sendo feito, do que efetivamente responsabilizar pessoas. Por quê? Porque a questão material, e aí quando a gente fala material, pessoal, é substancial, né? A questão efetiva que você tem nas suas empresas, vamos falar assim, bens, direitos e obrigações, elas representam mais, e nós vemos isso no nosso dia a dia hoje, elas representam mais, são mais importantes do que efetivamente as pessoas que estão relacionadas. Por quê? Quando um investidor vai adquirir uma empresa, vai abrir um negócio, nós analisamos, quando a gente analisa balanço, nós analisamos os itens que estão ali em termos de bens, direitos e obrigações e os benefícios que isso podem gerar no futuro. Não necessariamente nós estamos ali gerando, digamos, nós estamos preocupados com quem é o acionista. É lógico que quem é o acionista ou quem é o administrador pode fazer diferença, mas o mais importante é efetivamente os bens, os direitos e as obrigações. Tá? Bom, assim como o personalismo teve seu grande gênio, Giovanni Rossi, o controlismo teve Carlos Guidiglia, né? Que admitia que a contabilidade... Então aqui veja que ele já usa o termo, que admitia a contabilidade como ciência. Então aqui já tem um avanço bastante grande, porque esse teórico, esse estudioso, ele já dizia que a contabilidade era uma ciência, tá? E não mais, digamos assim, uma área de estudo ou uma linha de pensamento. Bom, tendo a seu cargo regular todas as ações que se relacionam com a riqueza e com as necessidades humanas, estabelecendo uma hierarquia para o estudo dos fenômenos, estudo da riqueza, estudo das funções da riqueza e o estudo dos agregados da riqueza, tá? Então aqui, ele já fala com relação a você ter essa riqueza e como essa riqueza se relaciona com, digamos, com as relações humanas, tá? E aí, efetivamente, já começa a surgir. Então vamos lá assim, contabilidade é da área de exatas ou da área de humanas? Então percebam que você já tem os primeiros pensamentos com relação à área de ciências humanas, porque quando a gente pensa em termos de ciência contábil, nós estamos falando, olha, como que a contabilidade
se relaciona com as pessoas, né? Tanto é que ele fala aqui, ó. Ele fala aqui, então, as ações que se relacionam com a riqueza e com as necessidades humanas. E aí ele cria aqui, estabelece uma hierarquia desses fenômenos. Então, estudo da riqueza, estudo das funções da riqueza e o estudo dos agregados da riqueza. E efetivamente, como isso está relacionado com as pessoas de forma geral. Tá? Bom, pessoal, esse é o controlismo. Tá? Muito bem. Então, nós temos aqui, ó, o controlismo, então, ele se opõe ao personalismo, tá? Então, resumindo aqui, fazendo um resumo da ópera para você. Ele se opõe ao personalismo, ele está relacionado com o controle, então, digamos, dos bens, direitos e obrigações. Ele está dizendo que é mais importante você ter o controle das contas em termos de valores, em termos de materialidade, daquilo que representa esse patrimônio, mais do que efetivamente você se preocupar com quem é o responsável por aquelas contas. Bom, você se preocupar na questão de valores e de representatividade material desses itens, nós estamos falando mais no sentido e no lado econômico. Enquanto que o personalismo tinha uma visão extremamente jurídica que foi sendo abandonada ao longo do tempo. Tá? Quer dizer, foi sendo abandonada em termos de escola de pensamento contábil, mas a gente sabe que ainda hoje essas responsabilidades jurídicas elas existem, mas elas não são relacionadas diretamente em termos de contas, em termos de procedimentos contábeis. Tá certo? Muito bem. Por hoje, nós vamos agora falar da última aqui, que é o reditualismo. Ó. Temos, tá vendo? Não é tão extensa. Então nós vamos falar do reditualismo aqui, para a gente então finalizar a nossa aula de hoje. E aí na aula seguinte a gente finaliza. Nós temos a aula do próximo aí do dia 29, né? E aí a gente finaliza então esses processos aqui. Então o que é o reditualismo? Ele fala aqui, ó. Desenvolveu-se principalmente na Alemanha, então tendo como líder Eugen Schlamenbach e os outros seguidores. Então você tem aqui W. Malberg, Goldenmarker, Lehmann, Walber, Friedrich Letter, e com seu reditualismo específicos, tal. Enfim. Então, de novo, pessoal, quando a gente fala em ciência, é muito importante nós sabemos aí quem são os autores. Hoje a gente fala muito, então você tem lá o Eliseu Martins, ele é o papa de custos, teoria, você tem lá o Lopes de Sá, você tem o Sérgio de Eudícibus, enfim. São professores e pesquisadores e pensadores que dão referência, né? O próprio professor Marion, eles nos dão referências. E é o caso, você pode reparar que esse material aqui, ele é cheio de citações desses autores. Por quê? Porque foram pessoas que contribuíram sobremaneira com relação digamos assim, a evolução da contabilidade. E não única e exclusivamente Luca Paciolo, porque se vocês pensarem, a gente sempre fala de Luca Paciolo, todo mundo fala de Luca Paciolo, mas não foi só ele. Você vê que tem um monte de outros pensadores aí, tá? Muito bem, então ele fala aqui, ó. Os reditualistas estudavam a dinâmica da riqueza patrimonial, tá? Mas desprezavam a estrutura dos elementos patrimoniais. Conseguiram desenvolver-se num país socialista, embora a corrente estivesse voltada para o capitalismo. Muito bem. O que eles estão dizendo aqui? Que eles estão preocupados então com a riqueza, ou seja, digamos o resultado, aquilo que está gerando riqueza para a empresa, né, e não mais com a sua estrutura patrimonial. Então aqui eles passam a se preocupar mais com o resultado, mais com o que você tem de lucro ou prejuízo, e não necessariamente com a estrutura do patrimônio. E ali tem um comentário importante, eles viviam numa sociedade socialista, né? Viviam num período socialista. E qual a relevância disso? Que numa estrutura socialista, pessoal, a riqueza, em tese, ela é irrelevante, porque é suprida pelo Estado. Então você, em tese, não deve ficar acumulando riqueza, porque tem que ter a finalidade de igualdade. Todo mundo tem que ter, digamos, os mesmos benefícios, as mesmas riquezas, e isso é proporcionado pelo governo. Então vejam a dificuldade de você fazer um estudo em um país até então socialista, pensando ou tendo uma visão capitalista. Tá? É o que acontece aqui. Fala aqui, ó. Schlamenbach visualiza os fenômenos circulatórios da riqueza patrimonial em sua dinâmica. Tá? Falando aqui, ó, dando a essa dinâmica o aspecto temporal, não coincidente com o ano calendário, mas com o ciclo operacional. Tá? Então ele fala aqui, a riqueza do patrimônio ela vai se renovando, e a gente percebe isso, porque você tem seus ativos e passivos, isso vai acontecendo, você vai tendo as suas operações, você vai tendo lucro ou prejuízo, mas aqui a preocupação dele em termos de estudo não era necessariamente
se preocuparam exclusivamente com o ano civil, por exemplo, ou com o ano calendário, ou com o exercício, como nós sempre falamos aqui. Mas a preocupação maior aqui era com o ciclo operacional. Embora hoje nós tenhamos o conceito de ciclo operacional, e o ciclo operacional é um dos fatores que definem para nós o circulante e não circulante, naquela época, pelo menos por esses estudos aqui do Schlamenbach, isso era mais importante do que efetivamente a questão do período, digamos, do exercício. Tá? Ó, o julgamento do rédito deve ser uma medida relativa entre o capital, entre o que o capital oferece ao empreendedor e o que a Hacienda oferece à sociedade em que se encontra. Ou seja, então aqui nós estamos falando do que nós temos em termos de benefício. Ó, vou repetir aqui, ó, em termos de benefício, ou seja, fazer a relação entre o capital que foi investido na empresa e quanto ela oferece para esse investidor, certo? E o quanto a empresa oferece para a sociedade. Até a gente, digamos, entendível esse tipo de raciocínio, porque nós temos a seguinte situação. O quanto eu, investidor, coloco na empresa, então o quanto que essa empresa me dá de retorno e o quanto que essa empresa contribui para a sociedade. Nós sabemos, pessoal, que numa sociedade socialista, né, num país socialista, então isso é muito importante, porque você abre uma empresa e o objetivo é gerar riqueza para todo mundo. Porém, você como investidor quer ter o seu retorno. No mundo capitalista é assim que funciona. Eu coloco dinheiro, eu quero ter o meu retorno. Não necessariamente me preocupando com as outras pessoas. Mas veja que aqui há necessariamente um equilíbrio. Tá? Isso acontece porque, pelo menos no meu entendimento, ele se encontrava na época num país socialista. Tá? E aqui, ó, veja, então os reditualistas tiveram a propriedade de reconhecer o valor da consideração dos fluxos em contabilidade, ou seja, do estudo de uma dinâmica patrimonial, da relatividade do lucro, da realidade empresarial. Então, esses conceitos eles são utilizados até hoje em termos de análise. Então, quanto que o lucro representa no meu investimento? Qual que é o meu retorno sobre o investimento? Enfim, vejam que tem uma série de análises que são feitas nos dias atuais provenientes desses raciocínios aqui ou dessas escolas, né? Ó, embora admitissem sobre a denominação da economia de empresa, todos esses princípios, em realidade, não fizeram senão desenvolver seus principais raciocínios sobre a ótica patrimonial, contábil, inclusive com um sem número, né, de exemplos práticos. Então vejam que aqui nós já estamos falando um pouco mais digamos assim, de menos empirismo e um pouco mais de raciocínio, né, de método científico. Então isso vai dando mais características à contabilidade, a forma como nós fazemos, como nós analisando esse tipo de procedimento. Tá bom? Muito bem. E aqui então, ó, o reditualismo não ganhou força como escola, pois diversos apreciadores das enunciações de Schlamenbach criticavam o seu objeto de estudo, argumentando que o rédito é o efeito da dinâmica patrimonial, não a causa. Ou seja, quando a gente tem o resultado, nós temos que pensar, e aí faz todo sentido, pessoal, que o rédito, seja o lucro ou prejuízo, ele é a causa, ele não assim, você, por trabalhar com seus ativos e passivos, em outras palavras, você, ao utilizar o seu patrimônio, ele gera resultado positivo ou negativo. Então, por isso que, embora aqui essa escola tenha contribuído, e aí no finalzinho a gente vê que alguns nem a consideraram exatamente como uma escola, mas tem sua contribuição nos dias de hoje, tá? Mas ela não avançou muito porque ela via naquele momento o resultado como a causa. E, na verdade, o resultado ele é o efeito. Né? Ou seja, assim, eu tenho a minha causa nos meus ativos e passivos, essa movimentação, e qual é o efeito disso? Ou eu aumento o meu ativo, o meu passivo, ou diminuo o meu ativo e passivo, consequentemente eu tenho lucro ou prejuízo. Tá certo? Então, isso mostra aqui o chamado, então, reditualismo. Tá bom, pessoal? Na próxima aula, então, a gente fala aqui de hacendalismo. Hoje nós falamos aí basicamente de 4 escolas da contabilidade. Espero que tenha ficado claro. Vocês têm aí os slides para estudo, já estão publicados lá no site, lá no meu site. Vocês podem pegar. E qualquer dúvida, pessoal, estou à disposição no e-mail profmauricio@pocopets.com.br. Ok, pessoal? Então, espero vocês aí na próxima aula para a gente falar, então, a partir deste ponto que nós paramos. Ok, pessoal? Grande abraço, que Deus esteja com vocês.